Vocês me pediram muito para eu trazer detalhes sobre um dos meus casais literários favoritos. De uma saga, gente, que olha, viu, não tem o hype que merece e que me deixou totalmente obcecada pela sua história e principalmente pelo casal principal. A saga Filhos da Lua é com certeza a melhor saga com o universo de lobos que eu já li até hoje e vamos falar muito sobre ela hoje. Eu sou a Jéssica Pertile e vem comigo descobrir tudo o que aconteceu nessa saga e principalmente com o nosso casal sofredor, Bianca e Julian, da saga Filhos da Lua. Se você ainda não conhece a saga Filhos da Lua, eu já vou avisando, você tá perdendo muito. Essa série é uma fantasia urbana única, com um universo incrível que reimagina os lobisomens como caribaques, uma espécie de seres ainda mais mortais e perigosos do que os lobos tradicionais. A saga é recheada de ação, mistério e uma construção de mundo impecável. Até o momento, a série está planejada para ser uma quadrilogia, mas as coisas já mudaram antes, ela originalmente seria uma trilogia. A decisão de dividir o último volume veio para tornar o preço mais acessível e garantir que todos os leitores pudessem acompanhar o desfecho épico sem surtar com o custo. O primeiro livro, O Legado, é indicado para leitores a partir de 12 anos, com foco em introduzir o universo dos caribaques e os seus segredos. Já os volumes seguintes vão ficando mais intensos e o penúltimo livro é recomendado para maiores de 16 anos por causa das cenas de luta mais pesadas e das questões emocionais mais densas que ele aborda. E um ponto importante dessa saga, gente, é que ele não tem nada de hot. Se você não curte aquela pegação exagerada dos livros de lobo, pode ficar tranquilo. Essa série é focada na ação, nos mistérios e nas intrigas que cercam o legado dos caribaques. Essa saga é sem dúvida o melhor universo de lobos que você vai ler do gênero, e eu tenho, gente, absoluta certeza disso. Mas antes de falar sobre esse amor cheio de segredos do Julian e da Bianca, vem entender um pouco sobre a saga Filhos da Lua. O livro que abre as portas para esse universo vibrante e intrigante, repleto de mistério, fantasia e uma rica mitologia, é Filhos da Lua, o Legado, da autora Marcela Rossetti. E ele é um mergulho profundo em um universo rico de fantasia urbana que reimagina as lendas dos lobisomens, que aqui são chamados de caribaques. Longe de serem apenas criaturas selvagens, os caribaques são descritos como seres com legados, habilidades específicas e uma mitologia, gente, fascinante, que inclui linhagens, pactos antigos e uma sociedade intrincada. O livro explora linhagens como uivadores, farejadores e destemidos, cada uma com suas características e papéis dentro dessa sociedade dos caribaques. Além disso, traz os pérfidos, que são seres corrompidos, os vorazes e os desviados, que adicionam complexidade a esse universo. Além dos caribaques, a história também apresenta vampiros, espíritos, fantasmas e outras entidades, criando um cenário amplo e cheio de possibilidades. A Bianca, que é a protagonista dessa saga, é uma adolescente que, ao se mudar para uma nova cidade, descobre que sua vida está entrelaçada a eventos sobrenaturais muito perigosos. Sem entender por que a sua chegada desencadeia tantos acontecimentos sombrios, ela se vê no centro de uma trama cheia de mistérios e transformações. E conforme a narrativa avança, a Bianca precisa enfrentar verdades difíceis sobre si mesma e o mundo ao seu redor. A autora combina uma narrativa fluida com reviravoltas surpreendentes, o que me prendeu na leitura, gente, do início ao fim. Desde triângulos amorosos que felizmente não se estendem demais, até momentos de ação intensas e segredos revelados. A história, gente, mantém um ritmo ágil e envolvente. Uma das coisas que eu mais gostei nesse primeiro livro foi a reimaginação dos lobisomens como caribaques e a criação de uma sociedade estruturada para eles. Além de mocinhos e vilões bem desenvolvidos, com histórias cativantes e papéis significativos dentro da saga. Como o universo é complexo, a autora colocou no final do livro um glossário que me ajudou muito a compreender melhor o universo criado. Um detalhe que eu achei super importante para os leitores que podem se sentir perdidos inicialmente dentro de toda a mitologia e estrutura complexa que a autora criou. E o que me pegou mesmo nesse primeiro livro, gente, foi o cenário nacional. Ambientar a história no Brasil é um ponto muito interessante. Aqui em Filhos da Lua, o Legado, o relacionamento entre a Bianca e o Julian é cheio de nuances, gente, tensão e um desenvolvimento gradual. O Julian é uma das conexões mais intrigantes dessa história aqui, e toda a história dele é construída de forma cuidadosa ao longo da narrativa. O relacionamento dos dois começa quando a Bianca, ao chegar na nova cidade e descobrir os mistérios dos
dos Caribaques, encontra o Julian, que é um destemido de personalidade forte e misteriosa. O Julian, gente, é introduzido como alguém que exerce uma grande autoridade e força dentro do mundo Caribaque, sendo ele um líder nato, com uma postura muitas vezes rígida, mas também protetora. Essa dinâmica inicial gera um contraste com a vulnerabilidade da Bianca, que está apenas começando a descobrir sua conexão com esse mundo sobrenatural e da sua existência dentro do universo Caribaque. E no início, o Julian mantém uma postura fria e distante, desconfiado da presença da Bianca e das mudanças que a sua chegada causa na estrutura da sociedade Caribaque. Mas aos poucos, ele começa a reconhecer a força e a determinação da Bianca, mesmo em meio à sua confusão e à sua inexperiência. E aos poucos, o Julian assume, gente, um papel de protetor, guiando a Bianca em momentos críticos e ajudando-a a compreender seu papel no universo dos Caribaques. Ao mesmo tempo, ele é um mentor relutante, pois as emoções dele começam a interferir na forma como ele vê a Bianca. Com certeza existe uma tensão palpável entre os dois, gente. A Bianca é atraída pelo mistério e intensidade do Julian, enquanto ele luta contra os próprios sentimentos, especialmente por causa da sua responsabilidade como destemido e as regras da sociedade Caribaque. Esse conflito interno do Julian adiciona camadas ao relacionamento, já que ele tenta equilibrar seus deveres e sua ligação crescente com a Bianca. E a conexão entre a Bianca e o Julian, gente, não é apenas emocional, mas também ela tá ligada a esse universo todo dos Caribaques. Isso sugere que há algo maior em jogo, algo que vai além de um simples romance. Quando a Bianca enfrenta revelações devastadoras sobre a sua origem e o seu papel no mundo dos Caribaques, o Julian se torna uma figura de apoio essencial, mesmo quando tenta manter distância emocional dela. O relacionamento deles é constantemente desafiado pelas intrigas e pelos perigos do universo Caribaque. Isso inclui a desconfiança de outros personagens em relação a Bianca e o peso da responsabilidade que existe sobre o Julian. Embora o primeiro livro não desenvolva completamente o romance entre eles, é evidente que há uma ligação forte, talvez até destinada, que será explorada mais profundamente nos livros seguintes. Então, gente, o relacionamento entre a Bianca e o Julian em Filhos da Lua, O Legado, é muito mais do que um romance jovem. Ele é marcado por tensões, conflitos internos e um pano de fundo sobrenatural que dá profundidade à conexão entre os dois. Essa relação, ela é construída de forma gradual, o que me deixou extremamente curiosa para ver como ela se desenvolverá nos próximos livros. Agora vamos para o segundo livro da série, onde o nível de adrenalina sobe absurdamente. E depois de O Legado, gente, nada mais será como era antes. O segundo livro da saga Filhos da Lua, que é O Legado Sombrio, expande o universo Caribaque com revelações, gente, impactante e um mergulho profundo no lado mais sombrio dos trocadores de pele. A trama nos leva ao Refúgio Branco, onde a Bianca encontra uma aparente segurança após os eventos do primeiro livro. Contudo, essa sensação de lar se transforma rapidamente em um cenário de intrigas, traições e grandes ameaças. E a Bianca, a gente começa a compreender mais sobre o universo Caribaque, enfrentando novas revelações que não apenas afetam o seu destino, mas também o de toda a sociedade dos trocadores de pele. Ela descobre segredos enterrados há muito tempo, incluindo as motivações e mistérios por trás das ações dos pérfidos, que são antagonistas cada vez mais sombrios e complexos dessa saga. Essas revelações colocam sua coragem e determinação à prova, especialmente enquanto tenta lidar com seu papel no mundo Caribaque. E claro que o Julian e a Bianca unem forças para localizar os últimos traidores que ameaçam a estabilidade do Refúgio Branco. A relação entre os dois ganha mais momentos de tensão, colaboração e crescimento mútuo. O Julian continua sendo, gente, um personagem cheio de mistérios. A dinâmica entre os dois é intensa, marcada por uma conexão que vai além do que é explicado, sugerindo que há muito mais em jogo do que apenas lealdades políticas. O segundo livro da série, que é O Legado Sombrio, revela mais sobre o universo Caribaque, incluindo o Refúgio Branco, um local que deveria ser seguro, mas esconde suas próprias ameaças e tensões. Mais detalhes sobre os pérfidos, essas figuras sombrias, suas motivações e o impacto das suas ações no universo Caribaque. E claro, os personagens que tiveram papéis menores
no primeiro livro agora ganham destaque, revelando suas histórias complexas e as suas conexões. E tem a mitologia Caribaque, onde a Marcela Rossetti, gente, continua a construir essa história com maestria, apresentando novos conceitos, linhagens e desafios que enriquecem ainda mais toda a história. A escrita da autora me levou, como leitora, para um mundo repleto de ação, emoção e um ritmo que alterna entre momentos de tensão e alívio. A conclusão de O Legado Sombrio é de arrancar suspiro, gente. As reviravoltas inesperadas deixam a gente que está lendo o livro ansioso por respostas, criando uma expectativa ainda maior para o terceiro livro. As pontas soltas e os mistérios deixados em aberto prometem um desfecho explosivo, gente, para essa saga aqui. Nesse segundo livro da saga Filhos da Lua, O Legado Sombrio, o relacionamento entre a Bianca e o Giulio evolui de forma significativa. Enquanto no primeiro livro havia uma tensão constante e um mistério em torno da relação deles, nesse volume, a dinâmica entre os dois se intensifica, revelando tanto conflitos quanto momentos de cumplicidade que fazem o leitor se apegar ainda mais a essa dupla aqui. A Bianca e o Julian se encontram em uma posição onde a confiança mútua é crucial para eles. E no Refúgio Branco, um local que deveria ser seguro, eles enfrentam um cenário cheio de ameaça e grandes traições. E o Julian se mostra, gente, um pilar de força e orientação para Bianca, enquanto ela continua descobrindo mais sobre si mesma e, claro, o universo Caribaque. A conexão deles, gente, vai além do simples apoio. Há uma química latente que se manifesta tanto nas trocas de olhares quanto nos diálogos intensos. O Julian, ele entende o peso que a Bianca carrega, e isso o torna um aliado inestimável para Bianca. Ao mesmo tempo, ele também confia nela de uma maneira que poucas pessoas em seu mundo faz. O relacionamento dos dois é marcado por momentos de tensão, especialmente quando o Julian é forçado a fazer escolhas difíceis. Ele carrega segredos que nem sempre pode compartilhar, e isso coloca a Bianca em uma posição desafiadora, onde ela precisa decidir se pode confiar nele completamente. Esses conflitos mostram que, apesar da atração e da parceria, nem tudo, gente, é simples entre eles. Esse segundo livro, o que antes parecia uma conexão baseada apenas em circunstâncias e obrigações, se transforma, claro, em algo mais. O Julia e a Bianca começam a compreender melhor um ao outro, revelando suas vulnerabilidades e compartilhando momentos que vão além do dever. Essa evolução me deixou ansiosa demais para saber como o relacionamento deles vai se desenvolver até o final da saga. E claro, né, que embora haja uma tensão romântica, a relação entre o Julia e a Bianca ainda não se resolve totalmente nesse livro aqui. Essa incerteza somada às reviravoltas da história me deixou, gente, angustiada. A Marcela Rossetti construiu algo muito maior entre eles, e o final de O Legado Sombrio deixa várias perguntas no ar, tanto sobre o destino da Bianca, quanto sobre o futuro que reserva para sua relação com o Julian. Em resumo, né, o segundo livro aprofunda a conexão entre a Bianca e o Julian, misturando cumplicidade, conflitos e tensão romântica em meio a um cenário, gente, repleto de intrigas, perigos e puro caos. Essa relação, que já era cativante no primeiro volume, torna-se ainda mais envolvente, consolidando Julian como uma figura essencial na jornada da Bianca, o que me deixou desesperada, gente, para ter momentos mais românticos entre eles, o que nesse livro aqui não aconteceu. A autora nos dá migalhas de romance nessa saga, porque no final, esse não é o foco do universo da saga Filhos da Lua. Agora entrando em O Legado Esquecido, meus amores, que livro foi esse? Nesse livro, a autora decidiu que destruiria meu coração e ainda sorri com os pedaços que sobraram dele, porque esse livro aqui foi pura adrenalina. Em Filhos da Lua, O Legado Esquecido, que é o terceiro volume da série, ele eleva a narrativa, gente, a outro nível. Além da complexidade que acontece no universo, emoções e grandes reviravoltas. Ele continua diretamente de onde os eventos do segundo livro terminaram, e a trama apresenta revelações impactantes e um desenvolvimento ainda mais profundo dos personagens e do universo Caribaque. Não vai sobrar, gente, pedra sobre pedra no universo deles. Aqui nós temos mais detalhes sobre as linhagens, os Vaerens, juntamente com os segredos sobre a Noite da Aniquilação. Esses eventos desafiam a linha tênue entre heróis e vilões, mostrando que nem tudo é o que parece e que as escolhas dos personagens podem mudar o destino de todos. A Bianca brilha, gente, intensamente nesse livro. Agora ela está ciente da sua origem e das suas responsabilidades.
e ela precisa tomar decisões muito difíceis e rápidas, lidando com os desafios que vêm de suas crescentes habilidades e o peso de proteger aqueles que ela ama. O passado da Bianca é explorado de forma intensa, revelando as verdades sobre sua mãe, a Agatha Bly, e a fonte da sua força e também da sua coragem. A Bianca também enfrenta momentos emocionantes e dolorosos, incluindo tensões com Julian, que sente o impacto das escolhas dela. O afastamento entre os dois gera perguntas que me deixou assim, gente, revoltada, porque eu tenho que esperar o quarto livro para saber o que vai acontecer com os dois. E a trama desse livro é carregada de ação e intriga, com núcleos de personagens que se desenvolvem simultaneamente em diferentes locais. Esse formato amplia o alcance da história, mas também exige muita atenção da gente que está lendo para conseguir acompanhar os diversos pontos de vista que é incluído aqui nessa história. Conflitos internos e externos ganham força nesse livro, com personagens como Kainan e Lucas recebendo mais espaço e desenvolvimento. Novos desafios emergem com a ascensão de uma linhagem esquecida, determinada a reivindicar sua herança e mudar o equilíbrio do mundo caribaque. Um ponto único da série é a sua ambientação no Brasil, gente, como eu já comentei com vocês, especialmente lá no litoral sul de São Paulo. A autora utiliza cenários reais de forma rica e envolvente, criando uma conexão especial com nós, os leitores brasileiros, e destacando a importância de valorizar a literatura nacional. E como nos volumes anteriores, o Legado Esquecido termina com várias perguntas sem respostas e um gancho, gente, poderoso para o último livro da série. A sensação de urgência aumenta conforme a trama, gente, se aproxima do clímax. E assim, gente, o relacionamento entre a Bianca e o Julia passa por momentos de tensão e profundas mudanças, refletindo o crescimento dos personagens e os desafios que eles enfrentam. E a relação da Bianca e do Julia, que já era complexa nos volumes anteriores, é marcada por um afastamento significativo nesse livro. Por outro lado, a Bianca está em uma jornada de autodescoberta e enfrentando revelações sobre a sua origem e o seu papel na profecia caribaque. Ela carrega um peso enorme e responsabilidades imensas, o que a leva a priorizar o coletivo em detrimento das suas relações pessoais, incluindo o seu relacionamento com Julian. Esse afastamento é emocionalmente doloroso para ambos, mas também essencial para o desenvolvimento individual da Bianca, que precisa se afirmar como líder e enfrentar os desafios sem depender inteiramente do Julian. E embora haja um rompimento emocional durante grande parte do livro, o Julian não consegue se desvencilhar completamente da Bianca. O relacionamento deles reflete o equilíbrio delicado entre amor, desconfiança e sacrifício. E nós, como leitores, acabamos ficando na torcida para que ambos encontrem um meio termo. Mas as escolhas da Bianca e os segredos que ela guarda deixam no ar a dúvida. Será que vai rolar? E o final do livro deixa o relacionamento entre a Bianca e o Julia em um estado de suspense. As ações da Bianca e os eventos que ocorrem no clímax do livro abrem espaço para muitas perguntas. O Julia conseguirá entender as escolhas da Bianca? Ou será que o peso das decisões será grande demais para que os dois permaneçam juntos? A evolução da relação deles no terceiro livro, gente, é um dos pontos emocionais mais fortes da narrativa. E para finalizar esse pequeno resumo da saga Filhos da Lua, como destaque, né, para o nosso casal caribaque mais sofredor de toda a história da fantasia urbana, eu quero dizer para vocês que o relacionamento entre a Bianca e o Julia na saga Filhos da Lua é uma trama cheia de tensões e crescimento emocional. Desde o início em O Legado até os eventos intensos de O Legado Sombrio, a dinâmica entre eles evolui de forma emocionante, refletindo os desafios do universo caribaque e o amadurecimento de ambos os personagens. Claro que essa saga, gente, ocupa um lugar especial do meu coração, porque, sério, eu nunca encontrei um universo de lobisomens tão bem construído e único como a saga Filhos da Lua. Eu não sei você, mas todos os livros desse tema que eu já li pareciam variações da mesma fórmula. Só que aqui, a Marcela Rossetti entrega algo totalmente novo. A magia e a mitologia dos caribaques têm identidade própria, tão rica que supera muitos universos estrangeiros do gênero. A criação dos legados, as críticas a uma sociedade cheia de diferenças, mas ainda presa em preconceitos, mentiras e jogos de dominação. O que fazem dessa saga algo
incrível e inesquecível. E tem mais, o tema familiar é central na história, o que só aumenta o meu amor por esse universo. E não dá pra não falar do casal, né? A Bianca e o Julian, gente, são meu maior amor e minha maior frustração. Porque mesmo ficando claro que existe um sentimento forte entre eles, a autora nos dá só migalhas de romance. Ela constrói uma história onde o amor fica em segundo plano, enquanto o foco principal é muito maior e mais complexo. E sabe o que mais? Isso só faz que eu ame muito mais ainda essa saga. E é óbvio, gente, que essa saga é 10/10 pra mim. Construção, ambientação, personagens, tudo é impecável. E mesmo sem rolar romance como foco principal, eu confesso pra vocês, não teve como eu não me apaixonar pelo Julian, gente. Ele é simplesmente apaixonável. Agora eu tô aqui ansiosa, com o coração na mão, esperando pela finalização dessa história incrível. E eu só peço uma coisa, gente, que a Bianca e o Julian terminem bem e vivos, porque olha, eu já passei por cada emoção nessa saga que tô até com medo de encarar o último livro. Então aqui vai a dica, se você ainda não leu a saga Filhos da Lua, leia. É uma fantasia urbana com lobisomens que é praticamente imbatível. É sério, eu torço demais para que essa saga receba o hype que merece o mais rápido possível. Aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você mergulhar nesse universo cheio de legados, sacrifícios e, claro, muitos lobisomens incríveis. E antes de sair, não esquece, hein? Deixa aquele like maravilhoso, se inscreve no canal. E se foi você que me pediu esse vídeo aqui, agora é a sua missão levar a palavra da saga Filhos da Lua para outros leitores. Compartilhe esse vídeo com quem ama uma boa fantasia urbana. E, gente, eu vou ficando por aqui com a missão cumprida, desejando que você ame tanto essa saga quanto eu amei. Um super beijo e nos vemos em breve.